ondulatória. Nós vamos começar trabalhando com os elementos da onda, tá? Então, a onda está oscilando ali, né? E o comprimento total dela, pode ser de pico a pico ou de vale a vale, tá? Ele é o quê? É um comprimento completo, um ciclo completo. Você também pode escolher o ciclo daqui até aqui, ó, esse formato. Aqui tem um desenho de onda bem bonitinho, tá? Então, também isso aqui é um comprimento de onda. Você pode usar esse aqui, ou pode medir por aqui, ou pode medir por aqui, ao gosto do freguês. A altura máxima que ela vai ter aqui vai ser nossa amplitude, sempre da base até o ponto mais alto, ou da base até o ponto mais baixo. Isso aqui é a onda transversal, ó, esse tipo de onda aqui. A onda longitudinal, tá? Ela vai acontecer o quê? Você vai ter compressão aqui. O tipo a onda sonora é uma onda longitudinal. Ela vai comprimir aqui, tá? Tipo o ar, né? E depois ele volta, tá? Para o lugar dele, tá? E essa diferença de compressão aqui é o comprimento de onda. A amplitude não dá certo para colocar aqui, tá? Mas o comprimento de onda vai ser essa relação aqui. Temos também que a frequência, que nós já vimos antes em mecânica, é o número de ciclos por tempo. Tal como também o período, que é o tempo de um ciclo inteiro, tá? Ele acaba sendo o inverso da frequência. E nós temos essa outra equação aqui, esse bicho feio e medonho, essa coisa feia da peste aqui, ela dá onde? Isso aqui é a equação da onda, você tem associa todos esses valores aqui. Isso aqui usa com frequência? Não, tá? Isso aqui quase não cai, tá? Mas está aqui, né? Faz parte da matéria, deixa ele aqui fazer parte, né? Senão ele vai ficar chorando. Velocidade. Nós sabemos que é espaço por tempo. Você já sabe disso aqui, né? Isso aqui é bem básico. Vamos analisar um ciclo completo. O comprimento de um ciclo completo, a distância percorrida, é um comprimento de onda. E o tempo de um ciclo completo é o período. E eu sei que o período é o inverso da frequência. Eu posso trocar aqui e vai ficar o quê? Ó, simplificando. V igual lambda vezes. Essa fórmula aqui é fundamental e aparece em tudo quanto é vestibular com frequência. Ainda mais falando da frequência, né? E uma forma fácil de você lembrar ela é uma frasezinha bem besta, que é: você lambeu a faca. É uma coisa muito idiota, não vai fazer isso não, por favor. O que nós temos depois? Tipo e natureza das ondas. A longitudinal, ela oscila de assim a matéria, e a propagação da energia é desse jeito. Então, a matéria oscila de assim e a energia se propaga assim. Na transversal, a matéria oscila de assim e a energia se propaga desse jeito. Tá? Então, a onda vai se propagando assim, o movimento, a energia, mas a matéria só oscila. Tá? E aqui, ó, as ondas mecânicas oscilam a matéria e as eletromagnéticas oscilam os campos. Então, aqui é uma onda eletromagnética, aqui, ó, oscilando o campo elétrico. A variação do campo elétrico induz um campo magnético, que por sua vez induz outro campo elétrico, que vai induzir outro campo magnético, que vai induzir outro elétrico, e essa propagação de um induzindo o outro se propaga. Um pacotinho de onda eletromagnética nós chamamos de fóton, tá? Então, essa propagação é onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para se propagar, elas conseguem se propagar no vácuo. E só existe onda eletromagnética transversal, não existe longitudinal onda eletromagnética, tá? Não faz sentido isso. Então, só tem isso aqui na natureza. O que mais podemos falar sobre isso? Aqui, ó, para ondas transversais, você pode fazer uma força aqui numa corda, por exemplo, né? Isso vai impulsionar uma velocidade nela. Depende do quê? Olha, depende da densidade linear, tá? Que é massa pelo comprimento da corda, né? E da força que você faz, segundo essa equação aqui. Então, aqui esse rosinho vai ser massa, densidade linear, tá? Velocidade, força, e você tem essa relação, tá? Isso aqui é mais simplesinho, beleza, né? Apareceu aqui. Podemos falar o seguinte também do eco. O que é o eco? É uma reflexão da onda, tá? Que você consegue perceber o som dela indo e voltando. Você distingue, tá? Esse daí. Para o ouvido humano, precisa de pelo menos 0,1 segundos para você distinguir entre um som e o outro, entre a ida e a volta. Então, para a velocidade do som no ar, que normalmente é 340 metros por segundo. Mudou a temperatura, pode mudar um pouco, não tem problema disso não, tá? Mas nessa velocidade, e dada essa característica do ouvido humano, você consegue até 17 metros. A partir de 17 metros, você vai ter a percepção de eco. O eco vai ficar um eco bem feito, né? Bom, se você tiver mais do que 17 metros. E como você calcula isso? Ó, velocidade é distância por tempo. Ele vai ida
e volta. Então, ele vai percorrer D mais D. Então, vai ser 2D aqui. É só isso. É só isso mesmo, tá? Para um morcego, ele consegue perceber isso aqui menor. Então, os tempos menores, então ele consegue ter uma precisão muito melhor nisso. Ele também trabalha com frequências altas. O ouvido humano escuta de 20 a 20 mil Hz. O do morcego é de 20 a 160 mil Hz. Então, tem aquele monte de morcego gritando dentro da caverna e um não tromba com o outro. Ele consegue se localizar assim. Alguns cegos treinam e conseguem ter um resultado melhor que a média das pessoas, mas não chega ao nível de um morcego, né? Sobre o olho humano, a onda eletromagnética aqui, né? O nosso olho consegue enxergar frequências de 700 comprimento de onda de 700 a 400 nanômetros, ou seja, 10 a menos 9 aqui, né? E isso aqui é a mesma coisa para a luz, né? São frequências de 400 a 750 terahertz. O tera é 10 a 12. Tá? Então, essa aqui é a faixa que o nosso olho enxerga. Acabando essa parte aqui, vamos para o nosso querido efeito Doppler. O que consiste? Consiste em um observador feliz aqui, ó, levantando a mão, mostrando que está ali, né? E uma fonte. Tá? Então, eu tinha um desenho bonitinho aqui num carrinho de Fórmula 1, né, que eu montei. Então, vai ele mesmo. E a primeira coisa que tem que ficar esperto é que o sentido positivo do observador para a fonte. Então, dá o observador aqui, a fonte, eu vou considerar esse o sentido positivo aqui, ó, o sentido positivo para cá. Sempre desse jeito. Por quê? Porque vai ter essa formulinha aqui, ó. Olha que coisinha fofa. Frequência do observador está dividida sobre a frequência, a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. E esse raio de mais ou menos? Depende do sentido aqui, ó. Se o observador tiver com uma velocidade nesse sentido, entra como positivo. Se ele tiver numa velocidade contra esse referencial, contra esse sentido, ele vai entrar com valor negativo. Por isso você põe o mais ou menos. E a mesma coisa aqui para a fonte. Então, a frequência da fonte, tá? Velocidade do som naquela situação, normalmente é 340. Às vezes pode aparecer algum exercício como 330, ou até algum valor um pouco diferente, mas é 340 e 330. Eu só lembro de ter visto desses dois jeitos, tá? Mas tem que ser dado no exercício a velocidade do som, tá? Você não é obrigado a decorar isso aqui, não. Só fica acostumado, tá? E aí você vai ter mais ou menos, se a fonte estiver a favor do seu referencial positivo, é ponto negativo. Nesse caso, provavelmente o carro não vai estar dando ré, né? Então, ele vai estar vindo para cá, ele vai estar contra o referencial, aqui estaria com a velocidade negativa. Se o observador estiver parado, a velocidade vai ser quanto? Vai ser zero. Se é mais ou menos zero, tanto faz, né? Você não vai ficar criando caso com isso, né, criatura? Então, por que acontece o efeito Doppler? A explicação aqui, ó. A velocidade de uma onda só depende do meio. Assim, a velocidade da fonte e ou do observador só alteram o F e o comprimento de onda. Tá? Só vão alterar esses dois aqui, a frequência e o comprimento de onda. Só para você lembrar que a velocidade do som costuma ser esse valor. Tá? Na temperatura acho que de 25 graus Celsius para a atmosfera terrestre. Tá? Mal esfria, esquenta, muda um pouquinho isso. O que mais nós podemos falar? Tem mais coisa aqui ainda. Ó. Intensidade. O que é a intensidade sonora? É a potência dividida pela área. Eu já estou usando área para amplitude aqui, então vamos escrever área mesmo, né? E o P de potência, quer usar só a letra P? Não tem problema, estou usando o pote aqui para não confundir, tá? Apesar que aqui não tem outro P também não, tá? Por deixado só o P, mas larga assim. Então essa intensidade é a potência por área, que vai dar em watts por metro quadrado. Então, olha, as ondas chegando numa área, tá? E eu tenho a questão do nível sonoro, tá? Que eu vou medir em Bell, tá? Tem alguma Isabela aqui escutando, né? Você vai medir em Bell, tá? Mas aqui é o seguinte, é decibéis, né? Então, o prático vai ser trabalhar em decibéis. Esse negócio tem a ver com a base 10 também, tá? Então, você vai trabalhar em logaritmo. E esse I0, que é a intensidade mínima, é o mínimo que o nosso ouvido escuta. Então, por que inventar essa encrenca aqui? Porque o nosso ouvido, a sensação auditiva dele não é de forma linear, ele é de uma escala logarítmica, tá? Então você mudou a proporção aqui, varia de 10, em base 10. Por exemplo, para você falar da intensidade de um terremoto, você usa uma escala logarítmica, que são os graus da escala Richard, tá? E, por exemplo, de 7 para 8, você aumentou 1. Você multiplica por 10 a energia do que tinha antes. De 9
por exemplo, de 8 para 9, você multiplicaria por 10 o que tinha antes. Tá? Então, um terremoto de 7 pontos na escala Richter é pesado. Um 8, ele é um estrago violento. Um 9 já é praticamente fim do mundo ali no lugar, né? Um 10, não quero nem pensar que seja isso. Que mais nós temos aqui? Vamos falar das ondas estacionárias. Depois vamos deixar fenômenos... tem acústica também, né? Onda estacionária. Corda. Então você tem uma corda, ela tem que estar presa dos dois lados aqui, tá? E ela vai estar... a onda vai estar vindo, ela vai estar batendo aqui, ela vai estar refletindo, e ela vai estar voltando invertida. E nessa situação, você vai ter uma onda estacionária quando ela entra em perfeita sincronia no que está indo com o que está voltando. Você vai aumentando aqui a frequência, vai ficar tudo bagunçado isso aqui. Chega uma hora que você pega e fica desse jeito aqui, fica uns gominhos, tá? Porque o ponto que vai ida e volta, ele se encaixa e você vai ter esse ponto fixo, tá? Outro ponto fixo, outro ponto fixo. Cada pontinho fixo aqui é um nó, tá? E você vai ter esse número de nós, tá? Cada gominho disso aqui são os fusos, tá? Você pode estar chamando assim. E o primeiro, tá? Você poderia ter aqui uma figura única aqui, né? Você estaria... que esse aqui é o desenho para ficar mais fácil entender o que está acontecendo. Mas você teria o primeiro harmônico, que é o primeiro gominho que você teria. Aumentou mais um gominho, segundo harmônico. Esse aqui está no terceiro harmônico, tá? Esse outro aqui, ó, você somar, deve ser o segundo harmônico, se eu não me engano. E aqui você já vai ter um outro número também. Aqui, cada meio serve para isso. E o tubo fechado, você só vai ter esse encaixe com harmônicos ímpares. Com harmônico par não tem. Tá? Ó, ele é fechado de um lado só, o tubo fechado. O aberto, ele é aberto dos dois lados. Tá? O tubo ele tem que ser aberto de algum lado. A corda, obrigatoriamente, é fechada dos dois lados. E a corda em tubo aberto, você usa a mesma fórmula. Economiza memória no seu cérebro aqui. Paga 1, leva 2. O tubo fechado tem essa frescura do ímpar. E aqui não é metade de comprimento de onda que vai dar um gominho, um fuso. É 1/4 de comprimento de onda. Tá? Aqui, ó, você soma esse aqui com esse aqui, beleza. Tá? Tem 2 aqui. Mas aqui não, você tem de quarto em quarto, de cada 1/4, e você só vai com o número ímpar. Esse número ímpar, para esse caso de tubo fechado, você pode contar o número de nós, 2 vezes o número de nós, menos 1. Tá? Então, resolve você achar qual que é o ímpar aqui. Tá? Então, você tem aqui o comprimento do tubo e a associação da frequência. Normalmente, você vai estar usando essa fórmula aqui. Tá? Esse caso aqui e esse caso aqui. Eu resolvi colocar diferente aqui para você não confundir o número de harmônicos com o número de nós, que é bem fácil atrapalhar isso aqui, a sua ideia, tá? E essa aqui é a parte mais chata de ondas, tá? Esse raio dessas ondas estacionárias, tá? Você vai ter ela indo e voltando, vai dar superposição, né? Vai dar uma interferência construtiva ou destrutiva, que na combinação fica esses gominhos bonitinhos aqui, esse efeito bem legal. Agora vamos para acústica. A altura é igual à frequência. Então, quando você fala em acústica, a altura do som é a frequência. Então, a frequência menor é grave e frequência maior é agudo. Então, uma frequência bem grave daquela voz grossa masculina é uma frequência baixa. Tem um som baixo, tá? A altura não, é um som grave, tá? E uma frequência bem fininha, aquela vozinha irritante, ela vai ser o quê? Vai ser uma frequência aguda, um som agudo, tá? Frequência alta, essa aqui é a altura do som, tá? Intensidade é o que as pessoas chamam de forma bem inadequada de volume, tá? Então, quando alguém fala o volume do som, não tem nada a ver com volume, tá? Mas é a intensidade que a pessoa deveria estar querendo dizer. No linguajar da física, você, para usar de forma adequada, para não se confundir no caminho, é importante você ficar esperto que intensidade vai ser isso aqui. Então, um som de baixa intensidade é um som fraco, tá? Não é de volume alto. Tá? Troca tudo aqui, vira uma bagunça no dia a dia, as pessoas fazendo tudo errado. Tá? Então, é um som fraco ou um som forte. Então, ele é fraco se a intensidade é baixa, ou ele é forte se a intensidade é ali. Então, se eu estivesse gritando, tá? É um som forte. Se eu estiver falando bem baixinho, é um som fraco, tá? O som é de 20 a 20 mil Hz. Então, som é o que o nosso ouvido escuta, ouvido humano. Se ele tem uma frequência abaixo, é infrassom. Se ele tem uma frequência acima que o nosso ouvido escuta, é um ultrassom.
Então a pessoa vai lá, está grávida, vai fazer uma ultrassonografia para ver como está o bebê lá dentro. Vai emitir um monte de ondas sonoras, de ultrassom, uma frequência acima de 20.000 Hz, que vai refletir sobre várias camadas de tudo que tem lá dentro, inclusive das várias camadas da criança que está lá dentro, e o aparelho vai medir isso e vai conseguir formar uma imagem. Tá? Então isso aí vai ser o trabalho do ultrassom, funciona assim. Então agora vamos para os fenômenos ondulatórios. Tá? A partezinha mais fácil. Reflexão. Parte da onda fica no mesmo meio e muda de direção com um ângulo de reflexão igual ao de incidência, no mesmo plano. Tá? Então isso aqui é muito importante. Você vê um som chegando em algum lugar, tá? Ela vai refletir, ó. Imagina, vem aqui, ó, segue o cursor aqui, ó. Vem aqui, bate e reflete. E esse ângulo aqui vai ser o mesmo daqui. Então, você traça normal aqui no meio e acha isso. Você está imaginando tudo, né? Uma beleza isso. Isso aqui nós vamos ver em ótica. Em ótica aqui vai trabalhar bem a questão da reflexão. Mas acontece com qualquer onda de luz, onda sonora, tá? Então a reflexão funciona assim. Refração. Parte da onda desvia trajetória ao mudar de meio. A frequência se mantém. Comprimento de onda e velocidade se alteram, tá? Então ela vai sofrer um desvio, ela muda de um meio para o outro, a frequência se mantém a mesma, tá? Não muda, só que o comprimento de onda e a velocidade sim. Então se eu estou falando aqui, você está dentro da piscina, dentro da água, escutando eu falando, a frequência não muda, mas a velocidade e o comprimento de onda sim. Tá? Sumiu de novo o cursor aqui, tá? Absorção. Parte da energia da onda é absorvida pelo meio. Então, parte dela fica ali absorvida no meio. Interferência. O que é interferência? As amplitudes das ondas se somam ou se subtraem quando uma passa pela outra. Tá? Se elas estão ali indo juntinhas aqui, ó, duas aqui para cima, elas vão somar, né? Se tiver uma para cima e uma para baixo, elas vão o quê? Vai subtrair uma da outra. Aí vai ser uma interferência destrutiva. Ela pode ser interferência construtiva, se ela ficar maior zona, ou se ela diminuir a resultante, é interferência destrutiva. E pode acontecer de você isolar completamente o som, tá? Então, se tiver uma frequência ali bem trabalhada, bem definida, você pode construir um aparelho eletrônico que consiga gerar uma redução do som, tá? E amortece aquilo ali. Por exemplo, tem alguns redutores de som para tiro, tá? O cara vai lá no clube de tiro, tá? Pregar a bala lá no alvo, e o que vai acontecer? Ele coloca lá um sistema no ouvido eletrônico, né? Que ele consegue gerar uma redução do som, tá? Que está chegando ali para ele. Mas só funciona isso aqui com coisas repetitivas, tá? Ou bem programadas ali nesse caso, tá? Uma pessoa conversando já não vai dar certo isso aqui não. Batimento. Interferência com as ondas de frequência próximas. A amplitude varia, ficando o som forte e fraco. Então você vai ter você vai aumentar aqui mais forte ou mais fraco esse batimento aqui. Quem trabalha a parte musical que vai entender mais desse assunto, tá? Eu já não entendo dessa parte aqui, nem gosto de música, que é uma coisa rara. Esqueci o nome agora. Qual que seria isso ali, né? Difração. A onda se esparrama ao passar por um obstáculo ou fenda de tamanho proporcional ao comprimento de onda. Tá? Então, nós vamos ter aqui a difração. Então, a onda passa por um orifício, ela vai proporcionar o comprimento de onda, ela vai se esparramando como se tivesse nascido ali. Tá? Ressonância. A onda faz vibrar um objeto cujo material tenha a frequência natural igual à sua. Então, a frequência natural igual ao objeto, ele vibra junto. Exemplo, um cantor de ópera treina e emite um som na frequência natural do cristal. Então a tacinha de cristal vibra e quebra. Não é pela intensidade, é pelo fato de ele estar vibrando naquilo ali. Então uma pequena intensidade é o suficiente para quebrar, porque ele já vai vibrar daquele jeito. Tá? Então isso é importante ali. Se você gravar o som de uma pessoa fazendo isso, colocar do lado do cristal, ele também quebra. Outra coisa que você também isso aqui acontece é no forno de micro-ondas. As ondas eletromagnéticas na frequência de micro-ondas é a frequência natural da molécula de água, H2O, e faz a molécula de água vibrar. Por isso que micro-ondas só esquenta o que tem água, tá? Porque ela vai ser a molécula de água vibrando, gerando atrito e esquentando ali. Polarização.
A onda transversal é obrigada a vibrar só em um plano, tá? Então isso aqui costuma acontecer muito com a onda transversal, tá? Longitudinal não dá para fazer isso. Você tem uma corda passando por uma fenda, aí vai ficar, só passa a energia que tiver, tá? No componente, o componente da velocidade que tiver ali no sentido da fenda, na direção da fenda, tá? Aí ela vai estar vibrando ali e o resto amortece tudo. Isso é muito legal com ondas eletromagnéticas. Você pode, por exemplo, ter um óculos com polarização. Você polariza as ondas eletromagnéticas e você elimina um monte de sentido diferente. Sabe quem que usa isso? Pescador. O cara vai pescar e coloca um óculos de polarizado ali, tá? A água está refletindo a luz do sol, tem uma certa polarização, fica bagunçado, sei lá. E aí ele coloca aquele óculos, ele vê um monte de peixe embaixo d'água. Ele consegue ver um pouco mais ali, né? Aumenta e para quem é pescador faz uma diferença legal. Então, tá? Acabamos aqui, tá? A nossa aula sobre ondas, tá? Aqui um único slide, trabalha toda a parte de ondulatória. O próximo é ótica. Então, até mais.